Gente, então boa tarde a todos, muito obrigada. Muito obrigada pela. Que esse ar-condicionado aqui, eu não consigo falar mais alto. Muito obrigada a todos pela presença, tá? Gente, eu vou fazer uma breve apresentação do projeto, mas antes de tudo, na verdade, eu quero apresentar para vocês. Eu sei que a maior parte de vocês já conhece o nosso primeiro convidado, e eu vou explicar para vocês por que ele é o nosso primeiro convidado. Então, obrigada. É só um pouquinho, só enquanto a gente fala, tá? Obrigada, Marcelo. Obrigada, viu, Marcelo? Então, gente, por que o Leandro é nosso primeiro convidado, né? Porque o Leandro é um grande pesquisador, né? E eu falo isso não simplesmente porque ele é meu amigo, mas porque em 2020, a revista PLOS One Biology publicou um artigo com eles publicaram um artigo sobre os maiores pesquisadores, os maiores cientistas do mundo, e eles fizeram um ranking com 100 mil maiores pesquisadores do mundo. Desses 100 mil, 600 eram do Brasil, são do Brasil. Desses 600, apenas 3 são da UFOP. E o Leandro é um desses 3 da UFOP, sendo que o Leandro é, de longe, o mais novo de todos, sendo que um já é até aposentado. E, além disso, o Leandro ele está no 12º lugar. Tem um ranking que chama o Highly Ranked Scholars. Esse ranking ele nomeia os 0,05% dos maiores pesquisadores do mundo em uma determinada categoria específica. E dentro da categoria do Leandro, ele está dentro do 0,05% do mundo. Então, nós temos muito orgulho de receber o Leandro hoje. E só para poder explicar um pouquinho para vocês como que esse projeto surgiu, na verdade, eu acho que desde que eu comecei a ler dissertações, teses, artigos dos alunos e tudo mais, eu sempre tive uma preocupação muito grande em relação a como as referências são citadas. E eu não estou falando da forma nem do estilo, eu estou falando do conteúdo e da essência, que, na verdade, tem uma relação intrínseca com a questão da honestidade intelectual. E eu via que, assim, e eu não estou falando só de alunos, estou falando também de professores, que existe um problema, um padrão muito grande de erros e tal. E, apesar disso, então, apesar disso tudo, eu só parei realmente para poder refletir sobre essa questão, porque teve uma vez que, conversando com o Leandro falou assim comigo, eu sempre olho como eu sou citado. Aí eu pensei naquilo, eu falei assim, nossa, apesar de tudo que eu já vi, todos os problemas que eu vi relacionados às citações, eu nunca parei para poder analisar como eu sou citada. Naquela época, eu tinha bem menos artigos do que eu tenho agora, então o que eu fiz? Eu peguei todos os meus artigos e analisei todas as citações dos meus artigos, e eu cheguei a algumas conclusões bem esclarecedoras, só que isso vai ser tema da outra mesa, tá, gente? Essa questão da citação das referências. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a citação coercitiva, que é uma prática que acontece dentro do processo de revisão por pares dos artigos, onde o editor e revisores pedem de forma bem vigorosa, ou seja, obrigam os autores a citar referências completamente irrelevantes para o trabalho. Geralmente, naturalmente, essas referências são publicações dos próprios revisores ou do editor. Então, só para finalizar a minha fala antes de passar para a banca, para a mesa, eu acho, hoje, assim, qual que é a importância de se discutir ética na ciência, né? Eu acredito que nos últimos anos houve um decréscimo intelectual acentuado na nossa sociedade, que, inclusive, promove, populariza o negacionismo científico. Então, a ética na ciência, ela é vital para poder combater o negacionismo, porque o negacionismo científico não é simplesmente uma questão de falta de conhecimento científico ou de
desinformação. O negacionismo científico é uma prática, né, realizada por determinados grupos da sociedade que visam minar o consenso científico em prol de determinadas agendas políticas e ideológicas. Então, a ética na ciência ela é fundamental para poder combater o negacionismo, garantir que a ciência seja produzida de forma ética, de forma íntegra, de forma transparente e visando, né, visando o bem-estar social, que tem um compromisso social. Então, nós realmente acreditamos, nós sabemos, né, a ética na ciência ela é essencial para promover a maior credibilidade na ciência, que tem sido um problema tão grande aí na nossa sociedade contemporânea, tá? Agora vou passar a palavra para o Ângelo, porque, gente, o Ângelo, na verdade, ele que teve a ideia de fazer as mesas redondas. Então, é graças a ele que nós estamos aqui. O Ângelo vai se apresentar e depois a gente começa. Ai, desculpa. Esqueci. Então, pessoal, sou o Ângelo, faço doutorado aqui na UFOP, sou aluno do ProAmb, sou orientado do Leandro. E esse projeto ele surgiu justamente dos projetos da Liliane de iniciação científica, que a gente reconheceu, assim, é uma questão importante, é uma questão que eu vivenciei no meu mestrado, onde eu tive que citar no meu mestrado artigos que estavam da pessoa que estava na minha banca. E, embora não tenha sido assim, eu precisava para formar, eu nem olhei para trás. Mas como o tempo foi passando, ainda mais doutorado com a Liliane, eu vi que o negócio era muito maior. Eu não tinha noção que os revisores exigiam isso, que os editores exigiam. Teve esse caso do ex-aluno da UFOP aí na parte, nem foi uma coerção, né? Ele simplesmente criou os e-mails e simplesmente revisou os artigos, né? Então, tem várias questões envolvendo a ética acadêmica que acabam prejudicando o andar da ciência, né? Por exemplo, um artigo que ele é fraudulento, e eu acompanho muito essa questão de artigo retratado. Teve uma série de artigos de Alzheimer aí, até o Leandro está falando de Alzheimer agora há pouco, que foi retratado por fraude, assim, artigos da Nature, por fraude. Foi uma sequência de artigos. E como que ficam prejudicados os artigos que citaram, usaram os dados daquele artigo? Uma reação em cadeia que prejudica o avançar do conhecimento científico. Então a gente resolveu. Aí eu tive conversando com a Liliane, a gente tem um projeto de IC, né, de iniciação científica sobre ética. Inclusive é um projeto muito difícil de arrumar gente para participar, precisa de graduação, que eles não têm essa noção da importância moral do trabalho. Principalmente eu sempre fui aluno que sempre botei o nome dos outros no meu trabalho, pedi para botar nome dos outros, meu nome no trabalho dos outros. Nossa, eu fazia direto. Faço até hoje se deixar. Então, mas tem uma relevância, assim. Uma coisa é você fazer o que eu estava fazendo, né? Assim, quando é uma coisa que o propósito se perde. O trabalho, a maioria dos trabalhos, graduação hoje, você fez o trabalho, ganhou a nota, ele se perde ali. E o trabalho, eu que sou um dos que acredita que o conhecimento geralmente não vem do trabalho específico, né? Se desenvolve de várias outras formas. Então, por mim, essa parte foi tranquila. Mas convivendo com a Liliane, eu vi que tinha muitas coisas que a gente podia mudar. E que a gente acabou tentando fazer aqui no nosso doutorado, no nosso laboratório, né? Que é ter uma maior consciência disso que a gente está citando, dos artigos que está usando. Por exemplo, na minha banca de projeto, de doutorado, a Liliane falou, por exemplo, que eu citei alguns artigos na área de saúde, que não era da saúde, você estava falando que os metais tóxicos causavam problema de saúde, mas eu citei um artigo de engenharia e não um artigo de medicina. E só essa diferença da área indica uma questão de responsabilidade ética sobre aquilo que eu estou usando. Então, tem uma importância para isso que eu fui perceber só depois da Liliane puxar minha orelha. Então, a gente fez. Então, a gente pensou em 24, acho que são 20 encontros, não são, Liliane? São muitos. São muitos. Até o final do ano nós temos encontros quinzenais para fazer. Cada dia uma temática diferente, cada dia um convidado diferente, que é para trazer perspectivas que a gente não tenha, né? Que eu acho que o maior valor de uma mesa redonda, que eu queria que fosse redonda mesmo, é ter perspectivas diferentes. E é isso. E para passar a palavra para o Leandro agora, queria agradecer. A gente trouxe um agradecimento e que hoje está valendo mais do que ouro. Literalmente. Obrigado, Manuel.
Bom, eu queria dar boa tarde para todos, né? Que todos se sintam acolhidos aí para essa sessão de eventos, né? Que é um projeto da Liliane com o Ângelo, né? Eu tenho pouquíssima participação, né? Dou pitaco aqui de vez em quando me pedem a minha opinião. E é um orgulho muito grande para mim que seja um projeto deles dois, né? E que a gente tenha conseguido prover condições para isso, né? Lá no grupo as pessoas sabem que tem liberdade, né, para fazer aquilo que acham que tem que ser feito, e essa liberdade é uma coisa que eu valorizo muito, e recebo com muita honra, né, o convite aqui para ser o primeiro participante aqui da mesa, né. Estou muito feliz de verdade aí, tanto pela iniciativa quanto pelo convite. Obrigada, Leandro. Gente, então vou começar aqui com a primeira pergunta. Tá, é verdade. Quer explicar? Pode explicar. Não, a gente pensou na mesa redonda, e como era uma temática assim, que ela é pouco comum, que as pessoas. Assim, acho que as pessoas conversam menos. As pessoas podem até saber no inconsciente ali, mas elas conversam pouco. Então, para tentar organizar ou direcionar a conversa, a gente separou 5 perguntas relacionadas ao tema de hoje, né? Que é se você aceitaria citar artigos desnecessários para ter seu artigo publicado. E a gente vai fazendo rodadas com essas perguntas até acabar a mesa redonda. São só 5 perguntas, então todo mundo é mais que convidado para dar pitaco. E é pitaco, gente. Aqui a gente só veio para dar pitaco. Não tem. Não, assim, acho que não tem certo, não tem errado. Assim, algumas coisas são certas e erradas, algumas coisas são crime, mas. No que não for crime, está permitido. Poético, né? Obrigada, Ângelo. Gente, nós vamos sempre disponibilizar um drive com os principais materiais para as pessoas consultarem, principalmente para os alunos virem para cá preparados, tá certo? Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta para o Leandro. De acordo com a COPE, gente, para quem não sabe, a COPE é o Comitê em Publicação, em Ética da Publicação. De acordo com a COPE, a citação coercitiva ocorre quando editores ou revisores exigem que autores adicionem citações desnecessárias a seus trabalhos ou a periódicos específicos como condição para aceitar um artigo para publicação. Leandro, você já foi vítima na prática da citação coercitiva? Faça um breve relato para nós da situação e a sua conduta. Na sua opinião, como a citação coercitiva afeta a qualidade e a credibilidade da pesquisa científica? Bom, quando a Liliane e o Ângelo me mandaram essa pergunta, eu logo pensei que elas estavam me colocando no olho do furacão, né? Eu vou dar 2 respostas, né? Porque eu trabalhei 4 anos na Elsevier como editor e é a publicadora que eu mais publico, tá? Então eu vou colocar os 2 lados, né? Primeiro eu vou colocar o de autor, que eu acho que é o que interessa mais a vocês. Eu já fui vítima, tá? E continuo sendo vítima, tá? Não parou. É só interessante comentar o ponto da vítima, né? Então, meu primeiro contato com isso, Liliane, começou no doutorado, tá? Eu estava discutindo com o meu orientador qual revista a gente iria submeter o artigo. E aí ele me fez uma pergunta que foi totalmente inédita para mim até então, né? Ele falou assim para mim: tá, tudo bem, você está pensando em submeter seu artigo nessa revista, mas você cita, né, algum artigo dessa revista no seu artigo? Aquela pergunta, ela apareceu assim de imediato para mim completamente sem nexo, né? Porque eu pensei assim: por que eu deveria citar um artigo da revista que eu estou pensando em publicar no meu artigo? Né? Porque até então a minha visão sobre citação era totalmente meritocrática, né? Ou seja, eu cito aquele que eu acho que eu tenho que citar, aquele que apoiou a construção do meu trabalho, aquele que eu estou comparando os dados, né? Tem vários tipos de citação que a gente pode fazer. E aí, né, tentando ter alguma coragem, eu devolvi para ele a pergunta, né? Falei para ele assim: professor, mas por que é importante que eu cite um artigo da revista que eu vou submeter o meu artigo? E ele já tinha sido editor de periódicos, né? E aí ele me disse assim: porque os editores de periódicos conferem isso na hora que estão examinando o seu periódico pela primeira vez. Aquilo caiu como uma bomba, né, no meu colo, né? Foi a primeira vez que eu tive uma noção de corrupção, né, científica, né? Porque até então eu vivia no mundo do Alice do País das Maravilhas, que eu achava que o meu paper ia chegar na mão do editor, que ele ia achar meu paper maravilhoso, que afinal de contas eu fiz muito esforço para obter dado experimental para escrever, né, e para submeter.
E aquele era um elemento que eu não estava preparado para ter recebido, né? Aquilo caiu como uma bomba, literalmente, no meu colo, né? Bom, aquela história, né? Quem manda, manda, quem não manda, obedece, né? Lá fui eu e enfiei um artigo da revista que eu queria submeter no meio das minhas citações e submeti para a revista, né? Então passou pela revisão e foi publicado, né? Mas eu não sei, né? Eu não tive uma estatística, né? Para saber se aquilo agradou mais o editor e então ele se sentiu mais motivado para avaliar meu artigo ou se passou em branco, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive. O segundo contato que eu tive foi quando, ali pelos anos 2013, mais ou menos, tá? O primeiro contato foi ali pelos anos 2010, 2011. Os anos 2013 eu recebi pedidos de revisão que uma hora variavam de pedidos densos, realmente embasados, e outros eram rasos, mas ambos pediam para citar um ou mais artigos, né, no meu texto, né? Desses pedidos que eu recebi ao longo dos anos, talvez ali uns 10, 15, 20%, não passa de 20%, fariam algum sentido no texto, né? Era algum equacionamento matemático que poderia melhorar meu texto, ou alguma interpretação de algum modelo matemático, ou de algum resultado que realmente poderia agregar valor ao meu trabalho. O resto eram todas citações que provavelmente foram enfiadas ali, ou pelos revisores, ou pelo próprio editor, tá? Isso para mim é muito claro, né? Se eu aceito, sim, eu aceito, tá? Eu aceito porque a coerção, como a própria palavra diz, ela não é algo em que você tem uma decisão única, né? Você pode ter uma decisão de falar assim, eu não vou prosseguir nessa revista porque ela tem uma prática antiética que eu reprovo, né? Mas talvez você chegue à conclusão que você não vai poder prosseguir em 80% das revistas que você quer publicar seus trabalhos, né? Então não é uma escolha muito óbvia de ser feita, né? Pedir para remover seu artigo da revista porque você foi convidado a citar um outro artigo, tá? E muitas vezes, né, depois que eu comecei a colaborar com a Liliane, e ela está sempre fazendo essa provocação que eu acho super saudável, ela fala assim, mas você vai aceitar citar esse artigo? Aí eu falo com ela assim, Liliane, quem manda, manda, quem não manda, obedece, né? Mas eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falo, olha, cara, se eu escrever para a CAPES, falando que eu deixei de publicar, sei lá, 3 artigos esse ano, porque eu me senti com problema de ética, né, sofri coerção, e mostrar para ela, né, os artigos que me pediram para citar e que eu não aceitei, será que eu vou receber algum apoio dela na avaliação? Será que o meu programa de pós-graduação vai deixar de ser mal avaliado por causa disso? Provavelmente não, né? Então o sistema, aparentemente, não quer que isso pare, né? Do lado da parte de manejo como editor, né? Como editor, aí a figura já é diferente, né? Eu nunca deixei isso acontecer, tá? Sempre quando recebia pareceres e os pareceres pediram citação, porque alguns pediram citação, eu fazia questão, o primeiro critério era abrir o artigo e ver se era de algum dos revisores. Se ele assinava, né, em qualquer posição que fosse, desde a primeira até a última. Se ele assinava, o segundo quesito era olhar se realmente, porque às vezes pode ter a coincidência da pessoa ter sido a única que publicou aquilo, né, e de fato o artigo ser um artigo único da literatura e o que a pessoa está pedindo para acrescentar agregue. Então tem que ter esse filtro. Mas raramente acontece isso, né? O autor costuma saber desse artigo. Exatamente. Geralmente o próprio autor já cita, a menos que for uma coisa muito recente, tá? Então, como editor, ou eu mandava um recadinho para os autores, olha, você só cita aquilo que de fato você achar que tem que citar, porque se tem um campo que o editor pode se comunicar com os autores sem os revisores verem, né? E se você não quiser citar, você simplesmente proveja uma justificativa científica simples, não tem nada a ver com o seu trabalho, ou não acrescenta cientificamente no seu trabalho, ou você tem conflito de interesse com o grupo, porque pode ser que você tenha conflito de interesse com aquele artigo que estão te mandando citar. Tá? E a gente vê algumas práticas, né, só terminando a resposta, que a Liliane até participou desse artigo comigo, a Clarivate deu balão na ESPR, ESPR é Environmental
É que o S é de... Não, não é Sustainable, não. Depois eu vou lembrar o nome da revista. Ela é da Springer, tá? Eu fui lá computar meus pontos, né, para pedir minha bolsa de produtividade. Me deparei que a revista era fator de impacto maior que 5, de repente a revista não tem fator de impacto mais. Né? Se não tem fator de impacto, não tem qualis. Né? Aí eu falei, putz, perdi 3 artigos. Né? 3 artigos a menos na minha avaliação. Mais ou menos então, Science in Pollution Research. Por sorte, eu conheço um editor brasileiro, tá? Eu tenho contato com ele, já foi banco, inclusive, de alunos meus do doutorado. Aí eu escrevi para esse cara, com muito jeito, né? Porque eu sei que a situação é constrangedora para ele também. E falei com ele, olha, eu queria saber por que tem balão. Eu encontrei vários boatos na internet, eu dei uma googada antes para ver se eu encontrava alguma coisa. Cada um falava uma coisa, então eu fui apurar da fonte original. O que ele me disse? Ele falou assim, olha, Clarivate simplesmente excluiu a gente da avaliação anual porque ela está alegando que existe uma prática de troca de citações com uma outra revista de uma outra editora. Tá? Mas a gente fez uma avaliação interna e a gente tem certeza que eles não têm como provar isso e a gente tem certeza que isso não existe. Tá? Foi a resposta que eu tive dele. Depois, lendo algumas coisas, é difícil saber em quem acreditar, porque a revista é uma revista de economia. Né? Essa que a gente publica é uma revista de ciência ambiental, e a revista que está sendo acusada de trocar a citação com ela é uma revista de economia, mas é uma revista de bioeconomia. Tá? Então, o editor da revista de bioeconomia alega que é normal que os artigos de bioeconomia tenham que citar artigos de química ou engenharia ambiental, porque faz parte do ambiente de bioeconomia. Por sua vez, o editor da ESPR alega que os artigos foram citados lá e que a troca de citações é função de que a bioeconomia agora faz parte das ciências ambientais. O que também não deixa de ter uma certa razão. Mas eu estou citando esse caso porque a minha preocupação principal com ele é que hoje a detentora dos fatores de impacto é uma só, é a Clarivate. Tá? Isso é um problema, tá? Do ponto de vista até de você provar que você está certo ou você está errado. Não tem, você não tem, simplesmente eles falaram, ó, não deram direito de defesa para a gente no prazo que tinha para soltar o fator de impacto, nós tivemos que engolir um ano de balão, no ano seguinte é que nós vamos tentar reverter. Zerou, fator de impacto é 0, tá? Não aparece classificação nenhuma lá, não tem nem o 0. É simplesmente como se a revista não existisse. Tá? Então a gente está esperando aí ansiosamente para poder ver o que está acontecendo. E a gente já sabe de antecipação agora de julho, junho, que vai sair o novo JCR, sai agora em junho, final de maio, início de junho, que a Chemosphere, que muitos de vocês devem ter falado, vai tomar balão, tá na avaliação da Clarivate agora, tá em junho também por questões de possível... estão inflando, né, possivelmente inflando o número de citações para aumentar o fator de impacto, mas práticas editoriais. Obrigada. E a SPR, gente, nós tivemos um caso emblemático, acho que foi na SPR mesmo, que o revisor pediu para a gente citar algumas referências. Só que uma das referências estava em português. Eu fiquei possessa. Aí eu fui olhar as referências, eram todas do mesmo grupo, e eu ainda falei com o Leandro, se eu encontrar esse professor num congresso, eu vou falar com ele, eu sei o que você fez. E assim, só que aí, porque assim, foi assim, foi o único que a gente conseguiu falar assim, não vou citar esse artigo, porque esse artigo está em português e, portanto, não tem relevância nenhuma para a sociedade, para a comunidade científica, quer dizer. Só que, assim, ficou muito claro que eram todos do mesmo autor, sabe? Podia nem ser o pesquisador principal, sabe? Eu acho que não era, porque um pesquisador e não ia cometer uma gafe dessa. Podia ser um outro professor do grupo, um aluno, enfim, mas aconteceu essa situação com a gente. Mas, com certeza, tem algumas revistas que têm... A primeira vez que aconteceu com a gente foi na Journal of Hazard Materials, que ela... tem um fator de impacto super alto, tá? Acima de 11, né? 14. Acho que é 13. 13. Ela tem um fator de impacto muito alto. Aí aconteceu isso com a gente. Nesse caso, a gente tentou também. Não adiantou de nada, o revisor voltou, eles fizeram todas as correções, exceto citar a referência. O editor fez o quê? Nada. Elsevier, a gente sabe que é uma máquina capitalista. E
Hazard Materials, eu tenho uma colega que ela disse, a Tayane, não sei se você lembra, Luiz, dela, ela trabalhava até com a Virginia, eles entraram em contato com o editor da revista para falar, não vou citar esse artigo, porque não tem relevância, blá, blá, blá. O editor nem respondeu. Então, infelizmente, isso acontece. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém quer compartilhar alguma experiência dramática com a gente? Que nós temos muitas experiências para contar. Se alguém quer comentar alguma coisa? Eu nunca tive muito problema com a situação desse sentido, não. Já tive um ou outro pedido, também aceitei. Você acaba aceitando para conseguir publicar. E era mais ou menos a mesma coisa. Algumas tem sentido estar sendo pedido ali, outras você vê que às vezes tem um título do tema que você quer citar. Mas o problema é esse, que a gente também fica mercê de poucas editoras, assim, são 3, 4 editoras. Nós somos reféns do sistema. A gente fica na mão de poucos. Então a gente acaba sendo obrigado a aceitar muita coisa, porque às vezes você não aceita naquela revista, por fora já saiu os comentários, essa pessoa não aceita esse tipo de coisa. Na outra revista, você já não consegue aceitar também, não consegue publicar também às vezes. Eu só queria acrescentar, Marcelo, no que você falou, que muitas vezes é difícil para quem está, né, no caso nós, autores, entendermos. Né? Quando eu fui do outro lado, eu passei a entender um pouco mais. Né? Quando eu trabalhei com a Elsevier, foi mais ou menos o seguinte, eu recebi um e-mail, mais ou menos nos seguintes termos: estamos criando um projeto novo, gostaríamos... Tá gravando, não sei se tá ao vivo. Não. Depois corta essa parte. Pode deixar. Então, eu falei com a Cláudia Lupe na época, falei, Cláudia, a revista era muito multidisciplinar, eu falei para ela, se eu receber artigos dentro da minha área de competência, eu aceito, senão eu não aceito. Aí eles juraram de pé junto que eu só ia receber o artigo na área de competência, me enviaram um contrato, eu peguei, assinei, e aí comecei a trabalhar. Né? Primeiro que eu comecei a receber artigos que não eram da minha área. Né? Isso começou a me incomodar bastante, porque não era o que estava acordado. Né? E segundo, que quando eu comecei a receber artigos que não eram da minha área, e muitas vezes eu chamava revisores, já tinha começado essa crise, né, de você ter que convidar aí 20 revisores para conseguir 2, 3 pareceres. Né? Então era muito exaustivo também para os editores associados, diga de passagem. Eu comecei a perceber que a Elsevier, ela tem um controle massivo que provavelmente nenhum de vocês sabem que tem. Ela tem um Scopus especial, tá? Não é esses Scopus que aparecem para interface de usuário, igual o FOP, que tem assinatura via CAPS. É um Scopus de editor. Nele você consegue ver praticamente a vida acadêmica inteira do autor, do revisor, do autor. Você consegue ver a vida acadêmica de todo mundo. Com o adicional que aquelas pessoas que trabalham como revisores para a Elsevier, você consegue ver o histórico de parecer. Estatística de quanto que nega, de quanto tempo que responde. Você consegue ver se responde com tréplica, se não, se manda citar. Você consegue ver todo o histórico. Tá? Consegue ver fator H, as últimas publicações da pessoa, se aceita convite ou se não aceita. Eles têm um histórico muito maior do que a gente pode pensar sobre a nossa vida. Né? Eu tinha tido um parecer misto como editor, né? Um autor queria negar a publicação e outro queria aceitar, e aí eu não achava um terceiro revisor, tá? Isso vai explicar muito dos pareceres que vocês recebem e não entendem. Eu não achava um terceiro revisor, até que eu tive a brilhante ideia, só que não, de conversar com um funcionário da Elsevier que me atendia, que eu queria que ele me deixasse entrar como terceiro revisor. Tá? Eu tinha que pedir ele para isso, que como editor eu não tinha essa autonomia. Ele tinha que me enfiar no sistema, era manual. Tá? Aí ele pegou e, com algum questionamento, ele aceitou que eu fosse. Né? Aí eu realmente fiz uma avaliação como revisor do trabalho. Tinha alguns problemas, pedi correção, os autores fizeram, e aí eu, como editor, aceitei. Aí a minha surpresa começou no momento que eu aceitei. Porque dentro do sistema da Elsevier tinha um painel de chat à direita, e você conseguia ver todo o histórico do artigo, desde o momento que ele foi submetido, a primeira pessoa que pegou, que avaliou, deu ok, não deu ok, voltou para os autores, você conseguia ver aquilo tudo. Aí eu vi que ele tinha contactado a Cláudia Lupe, falando da seguinte maneira para ela: o professor Leandro pediu para ser o terceiro revisor do tal artigo,
Eu não concordei, mas ele insistiu, eu aceitei. Eu acho que ele não tem profundidade na área para ser revisor desse artigo, tá? Então o artigo está em holding, né, lá no sistema, tá? Então muitas vezes vocês vão descobrir porque que as decisões demoram para sair, né? O artigo estava em holding e ele falou assim para ela assim: eu peço que você avalie como editora-chefe o que você pensa disso. Aí eu vi que ela respondeu para ele assim: me manda o CV dele, né, o currículo vitae. Para minha surpresa, eles mandaram um Lattes. Então a importância de preencher bem o Lattes. Tá? Então o currículo que foi para eles foi o Lattes em inglês. E aí, 1 ou 2 dias depois, ela voltou falando: não, ele tem competência sim, eu avaliei o parecer dele, não tem vício, e eu concordo que o artigo tem que ser aprovado. E o cara de Elsevier ainda questionou ela. Né? Então, ou seja, existem 2 mundos dentro de Elsevier. Os caras que são os funcionários mesmo, e os caras que são contratados, que são a gente, né? Que são os professores que temos vínculos em outras universidades. Né? A diferença entre o chão de fábrica e quem manda é muito grande. Tá? Um editor associado, esses que são os que manejam os artigos de vocês, esses caras vão ganhar aí no máximo aí entre $1.500 e $5.000 por ano. Tá? Geralmente em taxa de publicação. Raramente vem em dinheiro. Tá? Mais um editor-chefe de Elsevier ganha entre $20 e $40.000 por ano. Tá? Então, algumas decisões a gente tem que avaliar, que é o que você falou, por isso que eu estou comentando isso, é o poder econômico envolvido por trás. Tá? Sempre, né? Sempre o dinheiro. Vamos passar para a segunda? Acho que alguém tem mais alguma coisa? Não? Não, vamos passar. Aí, pode fazer, eu sou ruim de falar. Você é ruim de falar, Ângelo. Bom, o projeto de lei número 2096, de 2020, de autoria do deputado Fausto Pinato, do PP, foi apresentado em 22 de abril de 2020 com o objetivo de tipificar a prática de citação coercitiva em publicações científicas. Atualmente, o projeto aguarda a designação do relator na Comissão da Constituição e Justiça de Cidadania, CCJC, da Câmara dos Deputados. Todavia, o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, manifestou-se contrário a esse projeto de lei. O relator do parecer do IAB, Tiago Guilherme Nolasco, destacou que, caso a exigência de citação tenha como finalidade apenas promover determinado autor ou periódico, existem medidas no âmbito civil ou administrativo que podem ser adotadas pelos prejudicados, como ações por responsabilidade civil ou reclamações junto à CAPES. Além disso, o Nolasco ressaltou que a conduta que o projeto busca criminalizar não possui relação direta com a violação de direitos autorais, sugerindo que não há um bem jurídico claro a ser protegido que justifique a criação de um novo tipo penal. Ele enfatizou a importância de avaliar cuidadosamente a necessidade de criminalização, considerando a existência de outros meios legais para lidar com a questão. O parecer foi aprovado pelo plenário do IAB em uma sessão realizada em 2021, com 91% dos votos favoráveis. A última movimentação desse projeto registrada ocorreu em 10 de fevereiro de 2021, quando o projeto foi recebido pela CCJC. Desde então, não há registros de novas ações ou deliberações sobre projetos. Portanto, ele permanece em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando a continuidade do projeto legislativo. Leandro, o que você pensa sobre esse projeto de lei? Você acha que ele pode inibir a liberdade acadêmica? Então, Liliane, eu fiquei pensando, né, quando você me enviou essa questão prévia. Eu acho assim, para ser bem sincero, eu não concordo nem com um lado nem com o outro, e eu vou fundamentar por que eu não concordo. Tá? O que acontece? Tá? Se a gente olha o sistema de publicação científica do século passado para agora, a gente pega lá esses nobres da física, né, ali do encontro Solvay, né, todo mundo gosta de ter uma foto, né, porque ali estão os grandes nomes da física do século XX. Quando esses caras submetiam um artigo para publicação, geralmente esses artigos eram até avaliados por esses pares, né? Então você mais ou menos conhecia ali quem estava avaliando, até pela complexidade do trabalho, e era um trabalho exaustivo, até mesmo a quantidade de páginas dos artigos prova isso, né? Artigos de 40, 50, 60 páginas, né? Hoje em dia, a coisa é muito diferente, né? Eu sou um grande crítico
de agências de fomento, igual são as nossas aqui no Brasil, porque, vamos supor, a CAPES, o CNPq, né, CAPES avaliando o programa de pós-graduação e o CNPq avaliando o desempenho individual do pesquisador, basear a qualidade do pesquisador apenas por meta de publicação científica. Por quê? Se eu quiser manter um comportamento 100% ético, a gente já viu aqui que vai ser bem difícil publicar. Né? Eu vou ter que dar inúmeras voltas aí para conseguir uma publicação num lugar legal. Né? Fator de impacto bom, revista com boa circulação. Se eu, por acaso, né, ou pela pressão, né, que eu sofro da CAPES e do CNPq, eu aceito a coerção, eu estou nutrindo o sistema. Né? Então eu sou um grande crítico do porquê que as universidades brasileiras não têm as suas próprias revistas. Né? Se a gente vai olhar para a American Chemical Society, o que é a American Chemical Society? É a Sociedade Americana de Química reconhecendo que ela precisa fazer os próprios meios dela de publicação, porque ela quer legislar, ela quer ter as regras que ela acha que tem que ter. Basicamente é isso. Né? Então eu não vejo hoje, tá, que esse projeto de lei ele seja bom ou ruim. Eu só acho que talvez ele não trate o cerne da questão, que é as pessoas continuarem se sentindo obrigadas a publicar para validar suas carreiras científicas, para subir as notas dos seus programas de pós-graduação, e a única preocupação que a pessoa tem é publicar. Né? Isso destrói o sistema científico do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Né? Porque se por um lado também tem, e que eu já sofri isso, o editor que permite a coerção, o revisor que quer fazer a coerção, praticar a coerção, por outro lado também existe o revisor honesto, que acha que o artigo tem que passar por 3, por 4 etapas de revisão, e eu já fui ignorado por editores. Né? Tipo, deu réplica, né, e tréplica, acabou. Né? Se você quisesse que você tivesse pedido lá na R1 e na R2. Né? Esqueceu de pedir na R1 e na R2, agora já era. Né? Ou seja, isso mostra que tempo é dinheiro. Né? Então, assim, será que a gente tem realmente que ter um projeto de lei em nível brasileiro para regular esse tipo de coisa? E será que a OAB, né, que, por outro lado, também muitas vezes vê a coisa juridicamente engessada, como está aqui, né? Ah, então, beleza, se você fizer isso, o trabalho do outro é assado. Né? Mas espera aí, nós estamos vendo a tipificação do crime. Né? Como que a gente vai tipificar o crime? Ou seja, como é que você vai identificar o cometimento do crime? Né? Que provas você vai usar, né? E que âmbito jurídico isso vai acontecer? No caso de revistas internacionais, esse âmbito jurídico é internacional. Então, esse projeto de lei vai servir para quê? Para, por exemplo, a Liliane acha que eu não deveria ter citado o artigo, aí ela briga comigo um dia, ela vai lá, bate na porta do procurador aqui da UFOP e fala assim, eu quero que você investigue a situação do Leandro, porque ele sofreu coerção, eu não concordei com ele, e eu tenho como provar que ele publicou 10 artigos aí, citando 10 ou mais artigos, um em cada um pelo menos, que não tem nada a ver com a pesquisa dele para poder conseguir publicação. É isso que a gente está querendo com esse tipo de projeto de lei? Será que é isso mesmo que a gente precisa fomentar na ciência? Né? Então eu acho que a gente tem que entender como tipificar o crime e depois como tratar, né? Que é o caso da investigação e da punição. E aí a Liliane pode falar infinitamente melhor do que eu sobre isso, que a COP legisla, mas não pune. Né? E esse é um outro problema. Né? Então, assim como se discute o papel da ONU hoje em dia, né? O papel da ONU está sendo muito discutido aí depois do conflito lá em Gaza, né? Também tem que se discutir o papel da COP. Né? Então a COP vai lá, faz documentos, né, sobre ética em ciência, sobre boas práticas em ciência, mas e aí? Quem está olhando para os crimes que estão sendo cometidos, quem que vai denunciar, né? Quem que vai apoiar ou desapoiar A ou B? Né? Então eu acho que precisaria, já que a coisa é direito internacional, então ela sobe de nível em relação a Brasília, né? De que realmente essa conversa envolvesse as agências de fomento de todos os países. Né? Porque, tipicamente, quando você tem um pesquisador com um artigo retratado, né, existem vários tipos de punição que podem existir. Né? As punições não claras, né, é aquela história. Né?
Você está lá como parecerista do CNPq e recebeu um projeto do cara que você sabe que teve 13 artigos retratados, né? Aí você pensa assim, será que sou eu que vou dar o sim para esse cara ganhar R$ 1 milhão aqui no CNPq depois de ter 13 artigos retratados? Será que eu quero ser, né, o cara que apertou o botão de sim ou não desse cara, né? E se ele ficar sabendo que fui eu que apertei o botão de sim ou não dele, né? O que isso vai dar para mim, né? Depois as punições locais, né? No caso do professor Cláudio Airoldi, né? Que teve, acho que o total de retratações dele chegou a quase 20, né? Tá? Não sei se vocês conhecem esse caso, eu conheço porque teve um ex-pós-graduando amigo meu, inclusive formou comigo aqui no UFOP porque foi aluno dele, né? E sofreu mesmo não tendo artigo retratado, que é uma coisa que a gente pode abordar aqui, né? Ele recebeu um aluno de Portugal no laboratório dele, tá? Para intercâmbio. E o aluno viu um aluno de doutorado do professor Cláudio editando um espectro de RMN na mão. Tá? Então ele pegou lá alguns espectros de RMN e ele foi copiando e colando as partes que interessavam para demonstrar que ele tinha conseguido fazer uma funcionalização no material. E o aluno português viu isso, né? O aluno português não procurou o professor Cláudio, né, para falar, o professor, vi isso acontecendo, o senhor está sabendo disso? Não, ficou calado. Quando ele voltou do intercâmbio dele para Portugal, ele escreveu para Elsevier, genericamente falando que no laboratório do professor Cláudio se manipulavam espectros na mão. Tá? E aí a Elsevier pegou, abriu uma sindicância, né? E aí quando abre essa sindicância é mais ou menos o seguinte, se entra lá uma coleção de artigos que estão sob suspeita em análise, e não é para fazer revisão. A Elsevier convida ali, faz um painel de no mínimo 3 especialistas e faz interlábio. O cara tem que executar de novo a pesquisa do cara conforme está descrito no artigo. Tá? E aí ele tem que chegar a um parecer conclusivo se é reprodutível ou não e se os resultados que estão ali publicados podem ser alcançados ou não. Né? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês que já devem ter redigido vários artigos. A gente coloca todos os pulos do gato que a gente usa na bancada no artigo para fazer a descrição completa daquilo que a gente faz, como se fosse quase um relatório de iniciação científica ali que você entrega para o cara avaliar na própria? Não, né? Considerando limitação de palavras. Você tenta fazer o mesmo procedimento depois de você tem alguma coisa que não controla. Então, vocês mesmos já disseram aqui que é possível que alguns artigos que nós mesmos publicamos, que eles tenham um grau de falha de reprodutibilidade. Né? Não vou falar de irreprodutibilidade, porque... Não tem tratamento estatístico de dados. Exato. Então, Nem a analítica tem, imagina nos outros. Então, as outras, a analítica já não tem, as outras áreas mais menos. Então, quantos artigos do professor Cláudio realmente mereciam ser retratados? Ninguém sabe responder, né? O que eu sei responder é que um dos ex-alunos dele, que é esse meu amigo que me contou a história toda, nunca mais conseguiu emprego na academia. Ninguém queria assumir o passivo dele, né? Eu sei que ele me falou de um professor que eu colaboro, inclusive, da UFMG, que ele estava indo super bem na entrevista para o pós-doc, quando então veio o nome do Cláudio na cena. Né? Quando ele percebeu que esse amigo meu tinha sido aluno do Cláudio, ele, olha, o avaliador mudou completamente a expressão de rosto, daí para frente a entrevista desandou. E ele não tinha tido nenhum artigo retratado. Então, por outro lado, eu trago essa questão da figura do pesquisador envolvido, né, em práticas que muitas vezes ele não controla. Né? Então, se a ESPR realmente tomar mais um ano de balão na Clarivate, que é onde eu quero chegar com esse exemplo que eu contei, nós, Liliane, vamos ser considerados como pesquisadores que fazem más práticas científicas, porque a gente publicou numa revista que faz má prática científica. Qual que é a reparação que eu vou receber? Porque esse é o julgamento que eu posso ter. Alguém pode olhar meu currículo e falar assim, o Leandro publicou 3 artigos na ESPR, e a ESPR ela foi acusada por más práticas editoriais, de maneira genérica, porque a Clarivate não soltou um relatório falando quais eram as más práticas da ESPR. Então, para a comunidade científica, a ESPR pode produzir qualquer tipo de má prática científica, desde não revisar os artigos de acordo, desde favorecer a publicação daquelas pessoas que ela acha que tem que favorecer,
independente do motivo, se pagou, se tem um currículo bom, ele acha que vai inflar as citações, e etc. Então, o que eu ganhei por publicar numa revista que eu achava que era honesta é dúvida sobre a qualidade do que eu estou fazendo. Então, esse também é um outro lado que eu queria compartilhar. Eu vou deixar o Ângelo contar o caso dele, depois eu comento. Não, é que uma conversa um vai puxando a outra, né? O Leandro falou de aluno fraudando dado. Eu já peguei isso aqui na UFOP, né? E um conhecido meu estava usando o computador da UFOP e, coincidentemente, tinha os dados de membros anteriores. Então a gente estava procurando porque o desse amigo meu não estava dando certo. Ainda estava lá vendo por que o meu estava dando certo. A gente descobriu a planilha de dados original. A gente viu a que o aluno editou e ele simplesmente tirou os dados e o orientador não viu. Ou se viu, não fez nada. Mas o que eu queria contar desse negócio de justiça, acho que vai ficar mais fácil de entender aqui. Eu penso muito que a criação de uma lei é igual um projeto científico. Você tem que planejar ele, e mais importante do que você planejar é você conseguir realizar. Que é muito difícil desse caso das citações, né? Eu acho que uma lei para isso não vai caber, principalmente porque tem um exemplo brasileiro muito massa agora. Acho que no final de mês de fevereiro, começo de março, saiu uma reportagem no professor aqui do Brasil, que ele foi condenado na justiça por direitos morais, eu acho, que ele fez porque ele viu um livro, acho que da área da música, de outro professor brasileiro, e ele identificou várias partes que foram literalmente traduzidas de um livro em inglês, de um autor inglês, e ele não botou a citação. Aí ele viu que como era tanto, que ele denunciou, né, no negócio anonimamente. Mas dentro do sistema puxaram o nome dele, começaram a acusar ele, aí não aceitaram. Ele conseguiu o relatório de revisores e do autor do livro em inglês, falando que, esse aqui foi copiado, tá no meu livro disso, disso. A comissão da universidade, que eu não lembro qual é agora, juntou a uma comissão que eram companheiros de setor do cara, e simplesmente o setor falou que não tem nenhuma não tem nenhum problema, acabou. Aí o cara processou o cara que denunciou por direitos morais. E quem quiser ver a reportagem, me chama aí que eu tenho o link lá no grupo lá. Então a gente fica muito prejudicado na materialidade desse tipo de lei. De que adianta ter uma lei dessa se você não vai ter meios corretos e idôneos, né, que a gente está falando de ética, de conseguir provar isso? Assim, tem definições muito práticas de tradução, você consegue medir a quantidade de palavras. O cara fez no relatório, ele conta, né? Que ele mediu a quantidade de palavras que foi usada sem tradução, as pequenas quantidades que ele alterou. Mas se for para um sistema, se for para um julgamento, como que isso vai entrar? Assim, qual que é a materialidade? E uma coisa que eu não lembro quando eu estava acessando a lei, se houve uma consulta pública por parte dos professores que vivem com isso, né? Eu não cheguei a olhar, mas eu acho que a maioria das leis, né, elas não consultam a parte envolvida, né, o que é uma coisa muito interessante. Porque como que você vai entender como professor? Porque acho que todo mundo vai falar aqui que é impossível você denunciar alguém dentro da própria instituição. Eu acho assim, pelas conversas de corredor com eu tô na FOP desde 2009, a gente já vi cada coisa, não tem como. Ainda mais com essa questão de cargo vitalício, né, como estatutário, não tem como, assim, não tem penalidades diferentes da China. A China agora aprovou uma lei, e na China eu acredito que vai dar certo, né, de fraude científica, porque na China você perde tudo, você perde casa, você perde tudo. Então lá eu acho, lá dá certo, porque eles têm um aparato jurídico que eu não acho tão bom, assim, tão ético, assim, tão benéfico à sociedade, mas lá vai funcionar, porque o cara que for pego vai ser pego mesmo. Não tem chuchu, não tem minha nega e acabou. Adoro as expressões do Ângelo. Leandro, você comenta essa questão da COPA, e você também falou, Ângelo. Eu achei o parecer que esse pessoal aqui da OAB fez ficou ótimo, e a gente tem que lembrar que, acima de tudo, bom, tem alguns pontos. Não é à toa que no Brasil nós temos uma coisa de bom no Brasil tinha que ter, né? E que é justamente o fato dos pesquisadores serem servidores públicos. Isso é essencial para que a gente realmente possa fazer pesquisa de forma transparente, para que a gente não seja obrigado, né, a se vender para empresas com interesses particulares, etc, etc. Então, assim, primeiro, nós somos servidores públicos e isso é uma grande vantagem para a gente e tem que ser assim mesmo, tá? Pesquisador precisa de ter essa liberdade. Segundo, as relações na pesquisa, a pesquisa, grande parte, ela é baseada, as relações dentro da pesquisa, em relações de confiança. Então, todos nós sabemos que
professores, grandes pesquisadores, eles não ficam do lado de todos os seus alunos, estudantes, vigiando o que cada um está fazendo. E não pode ser desse jeito. Por quê? Porque a pessoa, para estar ali, ela precisa de ser uma pessoa correta, tem que ser uma pessoa ética. Então, assim, se em algum momento a gente tiver que fazer isso, a gente pode desistir da pesquisa, porque não tem como funcionar, não tem, a estrutura não funcionaria. Então, assim, as relações são, sim, a base de confiança. Então, onde que a gente tem que resolver? Inclusive, eu seria contra esse projeto de lei, por quê? Primeiro, porque nós ficamos à mercê do tipo de governo. Se tiver um governo, né, negacionista, bolsonarista, igual nós tivemos, vai haver perseguição, sim, sabe? Então, nós ficamos muito sujeitos a questões políticas, ideológicas, etc. Então, eu seria contra esse projeto de lei. O que a gente tem que fazer é, desde o início da graduação, colocar realmente a ética na pesquisa, as práticas éticas, e isso começa na iniciação científica. Então, a gente discute muito isso. A partir do momento que um professor permite que um aluno de C receba bolsa sem trabalhar, a falta de ética começou ali, sabe? Então, nós precisamos de desenvolver práticas éticas em todos os setores da universidade, desde a graduação, e as pessoas precisam chegar na pós-graduação como sendo um pesquisador ético. Então, a gente tem que combater desde a fonte, sabe? Camila, você quer comentar? Eu ia falar com essa questão da reprodutibilidade, que eu acho que isso é um problema. Por que artigo a gente está indo só publicar o que deu certo? Por que a gente não pode publicar os resultados, outras questões que fizeram você chegar numa determinada conclusão, e a conclusão pode ser de que aquilo não funciona? Então, para mim, aí já começou a falta de ética com relação a você ser obrigada a só publicar o que está certo. E essa questão que você falou sobre o funcionalismo público, ainda tem outra questão que a gente está passando agora, que é a falta de incentivo e fomento do governo, que obriga a gente a buscar por parcerias público-privadas e fazer com que nós, como pesquisadores, fiquemos reféns dos interesses deles em relação às nossas pesquisas, o que também pode direcionar os resultados de acordo com isso. Então, essa questão de ser um funcionário público e ter autonomia com relação ao que você está produzindo, se você vai publicar ou não, qual é o time que você publicar o trabalho e tudo mais, tem a ver com isso. E a gente está cada vez mais perdendo essa autonomia em virtude de não receber o devido financiamento para produzir ciência. Então, fica difícil, a gente vai ficando cada vez mais cerceado. Aí você tem que se submeter a colocar os autores, né, fazer as citações, você acaba só desenvolvendo projetos de pesquisa que vão ter viés econômico, porque se ele tiver um viés puramente científico, não tiver uma aplicação, isso é uma coisa que realmente vai dar dinheiro ali agora, e aquele conhecimento não tem relevância, então é bem complexo. Só para falar um paralelo, tô doido pro meu menino nascer para ele ficar levando o microfone para os outros aqui agora. Mas essa questão de reprodutibilidade é uma coisa que eu tenho acompanhado muito na ciência. Assim, tem uma tendência assim, muito pequena de alguns... Por exemplo, eu acompanhei algumas revistas que o corpo editorial inteiro saiu da revista por essas questões de falta de ética dentro do trabalho, né? Então, sobrecarga de trabalho, coisas que vinham de cima, falando para aprovar artigos sem a revisão certa, e estão fundando outras revistas independentes e com critérios independentes e mais éticos, que foram as coisas que aconteceu. E um desses é a reprodutibilidade. Eu acho que tá começando a revisão aberta também, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Tá vindo, porque algumas revistas hoje você tem os comentários dos revisores, né? Algumas eu descobri que alguns artigos que você pegar como é que fala? Quando você dá, acho que é quanto que aparece só em linha de código a página da internet, alguns artigos você consegue ver as conversas dos revisores. Então, aí na página normal não aparece, mas a FAT na fonte você consegue acessar. Agora está esse modo de se você publica a revisão ou não tem essa alternativa. Mas fica lá, aí se você mudar o código fonte, você consegue sentir mesmo que tiver bloqueado. Mas... Cara, perdi o que eu tava falando. Eu ia falar da reprodutibilidade. Do Feynman. Eu tenho lido muito do Feynman. Henry Feynman foi aquele físico que ganhou Nobel, que teve no Brasil na década de 50. E um texto que eu tô até namorando no LinkedIn, né? O texto eu vou gestando ele lá no LinkedIn, nos rascunhos. E um desses é de um texto dele que chama Cargo Ship Science. É uma ciência
que ela tem um método, ela tem um processo, mas ela não acontece. Assim, é como se fosse uma emulação da ciência que não termina. Mas nesse texto tem uma frase muito interessante que ele fala assim, década de 60, acho que década de 60 e 70, as revistas não têm interesse se você publicar algo que alguém já fez. Isso gera um problema muito grande, porque isso direciona a pesquisa tal qual a economia. Eu acho que a coisa Eu não posso refazer o trabalho de alguém e ver se ficou faltando Não, alguma coisa, ou comentário em cima do trabalho. eu acho que esse é o assim, você pode, você só não vai ter valor por isso. É isso, eu acho que então, tem que valorizar essa questão da reprodutibilidade. Porque, por exemplo, você Repetitivo, vazio. assim, por isso a gente vê a falta de reprodutibilidade. Por exemplo, quando eu estava no mestrado, eu estava trabalhando com um projeto diferente, um material diferente da minha pesquisa base, e eu tentei dezenas de artigos, não dava. Assim, se dava, era falseado, porque, por exemplo, era um material para trabalhar na água. Enquanto ele estava seco, era exatamente aquilo. Quando você botava na água, ele desmanchava. Então as pessoas omitem fatos importantes da pesquisa para ou aumentar o valor dela ou ser publicado, né? Senão não acontece. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso de reprodutibilidade. Eu acho bem interessante isso. Até em caso de iniciação científica, né? Porque ao invés de fazer, tem que fazer sempre algo novo, botar. A gente pode tentar talvez pensar, né, gente? Disso, aquele resultado ali, e as contaminações. Nossa, tem um artigo. Aquele professor que faz aquele artigo lá que vê os 2% mais citados do mundo, né? Ele tem um artigo mais antigo que ele fala que 2%, que assim, apenas 2% das pesquisas são de fato funcionais, né? O resto são pseudociência, porque seguem um método, mas o resultado é falseado por problemas de método, problemas de processo, então... Essa questão da reprodutibilidade é complexa, né? E tudo precisa ser reprodutível, assim, em questão de fenômeno. O fenômeno ele aconteceu uma vez. Ele precisa ser reprodutível. A ciência não pode já partir, aconteceu isso e foi isso. Acabou. Não, será que assim, ficar a reprodutibilidade quando em ciência de base, um fenômeno que aconteceu uma vez por acaso? Será que a gente precisa ficar penalizar uma pessoa, por exemplo, eu não fiz, igual a gente estava falando do Leandro falou do artigo ser cortado por ser refeito lá quando ele está naquela análise. Será que a gente não pode falar, poxa, eu consegui aqui, mas eu não consegui reproduzir. Esse fenômeno é irreprodutível. Mas a questão é descobrir por que o fenômeno é irreprodutível, né? Que pode ser simplesmente erro de experimento, exatamente. E a gente tem que fazer uma outra mesa redonda sobre isso, viu, Camila? A gente te convida para participar. Podemos ir para a terceira questão? Pode falar. Mas é complexo, eu vou na lei, no cenário jurídico, que leva em consideração essa lei. Porque são as revistas que aceitam as publicações. Então, entraria na iniciativa privada. Então, quem é realmente o alvo, né? Se uma lei que fosse estabelecida, ela poderia realmente ter validade, porque é difícil, cara. Não sei se é uma lei que fosse feita, ela ia ter validade justamente porque as revistas que fazem as regras delas, e essas regras são os pré-requisitos para que elas realmente publiquem. Ou seja, tem revistas que podem virar e falar que exige que uma determinada quantidade de citações seja de trabalhos que foram publicados nela. Então, isso foi ela que estabeleceu. E talvez fazer uma lei que possa acabar com isso não tenha validade jurídica, entendeu? Eu não sei se isso é possível. É mais um acordo de cavalheiros, né? Pois isso tá, André, naquilo que eu coloquei, né? Então, vamos supor, eu tenho um artigo retratado numa editora A. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer uma tarja diagonal no meu artigo e fala lá, retratado. Ou seja, pesquisa não confiável. E meu nome está lá. E do outro lado, se a revista for considerada não confiável, vai ter lá uma nota no meu artigo, o professor Leandro não participou das más práticas editoriais da revista, ele não sabia de nada. Não tem. Então, veja que, mais ou menos, né, de uma forma diferente ao que você está falando,
De novo, que é o que a Camila falou, o pesquisador é penalizado. Mesmo quando não comete má prática científica, ele é penalizado. No Brasil precisava de ter uma COPE, né, para poder regulamentar essas questões, mas a parte da penalização é muito complexa, até mesmo para você realmente identificar quem que é o alvo, porque assim, no caso que você citou, que foi no caso que o Ângelo citou, daquele professor lá de Goiás, que foi aluno aqui da UFOP. O caso dele é um caso bem complicado, porque assim, todo mundo na história estava errado, inclusive a editora. Pelo amor de Deus, como que a editora não confere os e-mails sugeridos pelo autor? Primeiro, nem deveria ser obrigação do autor sugerir revisor. Você tem que ter o trabalho, perder seu tempo, ficar procurando e-mail, você tem que conferir o e-mail. Então, assim, a editora... Segundo, não tem diretrizes de sugestão. Sim, sim. Porque eu fui editor e para nós, editores, tem diretrizes. Quais são as diretrizes? Não convidar revisores do mesmo país do autor. Não convidar revisores da mesma universidade do autor. Verificar se os colaboradores internacionais eventualmente estão convidando um revisor que é colaborador internacional de quem você está publicando. Ou seja, tudo para que você garanta que não seja, o processo de publicação não seja viciado, o autor não seja favorecido. Ao você ser convidado a sugerir revisores, essas mesmas regras deveriam prevalecer. E que, pelo me consta, não tem nada disso nas revistas. Fica lá assim, sugira 3, 4, 5 potenciais revisores. Eu passei por uma situação que eu acho que eu nunca te contei. Numa determinada publicação de um aluno meu em 2018, de repente eu me reparo com um convite para revisão. Pasmem, era um convite para eu revisar o artigo que eu era um dos coautores. Fui eu que tive que escrever para o editor e falar assim, você me desculpa, mas eu não posso, por questões éticas, eu sou coautor desse artigo. Qual que era a Elsevier? Não era a Elsevier, era uma outra editora. Então, vejam, se eu fosse uma pessoa que quisesse gananciosamente garantir minha publicação, eu teria revisado. Não tem registro externo para conferir, então ninguém poderia me denunciar. Ficaria entre eu e o editor, provavelmente pela vergonha que ele sentiria se ele descobrisse, também ele não ia se autodenunciar. E por aí ficaria. Algumas revistas estão mostrando, né, quem foi editor e os revisores, né? Mas o André falou um negócio aí e também fica muito complicado, porque quando você olha nas letras miúdas lá no rodapé, por exemplo, dessas editoras, o texto do autor, né, não é de responsabilidade da editora, né? Então elas abrem mão de toda e qualquer responsabilidade que elas possam ter pelos artigos que foram publicados por ela e revisados por ela. Elas detêm os direitos autorais, mas Não se responsabilizar, não se responsabilizam. Elas vendem um carro pelo qual elas não podem dar garantia. Olha que interessante. É complicado. E também, por exemplo, se faz uma lei no Brasil, como vai afetar uma empresa do exterior? Sendo que a empresa do exterior não opera no Brasil. Por exemplo, a American Chemical Society, ela é americana, ela opera lá. A gente manda de enxerido. Mas pelo menos a American Chemical Society está tentando criar os gabinetes nos países subdesenvolvidos. Então é bem complexa essa questão de lei. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Aqui, então, assim, como que a gente pensa, como que a gente pode fomentar essa questão de citação coercitiva e evitar que isso aconteça? Como a gente pode promover essa cultura aqui dentro da universidade, por exemplo, porque é muito complexo para nós que somos pós-graduandos, que nós temos obrigação de publicar com prazo definido para conseguir para colar grau, a gente, mano, pode pedir tudo que eu vou dar, porque não tem jeito. Não tem jeito. Então, como que a gente pode tentar fazer aqui? Que hábitos a gente pode criar para tentar diminuir isso aqui dentro? Por exemplo, eu tenho um caso que a gente está começando agora, né, Liliane? A gente está tentando fazer uma tabela. Cada artigo ela vai ter o trecho do artigo que eu estou citando, as informações do artigo que eu estou citando, como eu estou citando no texto, a justificativa. Eu estou citando isso porque isso aqui é relevante por causa disso, disso e disso. E, na última linha, referência normal. Por quê? Para a gente colocar como material suplementar para justificar que todas as nossas citações ela tem um critério de relevância. Assim, é trabalhoso, gente. Não vou mentir, não. Isso está sendo trabalhoso. Mas é um teste que a gente está fazendo aqui, que acho que pode ser uma coisa. Isso é uma iniciativa.
Debate, eu acho que igual a gente está fazendo aqui é importante, embora tenha quase, acho que da graduação só tem a Luana aqui. Essa é da graduação também? Ah, então estamos começando. Tá, o negócio tá melhor do que eu imaginei. Então, como a gente pode fazer? Porque ética é uma área da filosofia, né? Muito complexa e muito desinteressante na juventude. Porque na Tirada, né? O novo ensino médio foi É. retirar a filosofia. eu acho que é um problema de base. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, o Heisenberg. Ele também, do princípio, nem tem certeza, ganhou Nobel também. Ele tem na UFOP, na Escola de Minas, a bibliografia dele. E ele conta, no começo da bibliografia, a juventude dele. E ele conta como era a escola e como era o meio deles. Então, a juventude dele, a escola era muito pautada em questões sociais e éticas. Vinha formando essa questão desde criança. Então, ele chegava na universidade com uma base. Às vezes, a gente vai, assim, tampar o sol com a peneira na graduação para tentar trazer isso. Porque quando eu entrei na graduação, gente, eu saí de casa, fui morar em república. Não, gostei, pior que eu li filosofia, foi a fase que eu mais li ainda, mas eu não conto. Mas, como que a gente pode ser? Porque se você não pega antes da fase de descobrir do mundo, que é essa fase de graduação, 18, 25 anos, é a fase de descobrir o mundo. Então, eu tô falando por mim, pelos meus eu tive. Seu intuito é conhecer o mundo, é conhecer gente, é explorar, é se divertir. E a parte ética, assim, ela te trava muito nas coisas que você quer fazer. Você quer transgredir regras, gente. Você quer roubar cone, igual roubava. Mas uai. Não, eu não fui desse jeito. É questão de regional. Você não está dentro da estatística. Não. Pessoal, eu acho que a questão da ética, ética depende do freguês, né? Infelizmente. E tudo que depende do freguês tem que ser padronizado, né? Então, por exemplo, imagina se você tem um professor super exigente na graduação que você tem que fazer um trabalho e ele te deu lá uma aula, uma fração de aula, como citar, né, a parte prática mesmo, né, como fazer a citação, como escrever sua referência seguindo a norma BNT, e aí você chega na sua casa e pensa da seguinte maneira: poxa, eu acho que eu vou citar um cara muito forte na área desse professor aqui, do trabalho, que eu acho que quando ele vê que eu citei esse cara, ele vai ver que eu estou muito aprofundado na literatura, ele vai ver que eu estou acompanhando as tendências e etc. Não houve uma coerção nesse caso do professor da disciplina na graduação que mandou que fosse citado, né, um colega dele, que é muito produtivo cientificamente. Mas, por outro lado, quem estava citando teve a interpretação que, citando alguém que é muito citado, aquilo validaria ou aumentaria o impacto daquilo que está sendo escrito, né? Então, vocês estão vendo que depende do ponto de vista, né? Se por outro lado você pode ser mandado, você pode sofrer coerção, por outro lado, a coerção pode vir de você mesmo, né? Você se obrigar a fazer uma coisa que naturalmente você não faria em busca de um resultado, né? Então, como isso depende do freguês, né, cada cabeça uma sentença, eu acho que as regras têm que ser claras e elas têm que ser ensinadas na graduação. Né, olha, quando é que você deve citar uma pessoa, por que você deve citar uma pessoa, diferenciar, porque eu também já sofri uma coisa que eu não comentei aqui, mas eu tive ideias originais, introdução de artigo, que revisor me mandou simplesmente, forneça uma referência para isso. Então ele não foi assim, me cite, ou cite meu amigo, né? Cara, mas era uma ideia original para aquilo. Eu sou a referência, né? E para que eu seja a referência, meu artigo tem que ser aceito, né? E como é que eu vou prover uma referência, né? Exato. Então até as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldade de reconhecer também o que é uma ideia original. Mas por quê? Justamente porque a gente vive nesse sistema inundado de cópia, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem que vir da graduação, Liliane e Ângelo, porque na graduação você tem condição de parametrizar, né? Você vai falar assim, é desse jeito que a coisa tem que ser feita, né? Fora disso, não é recomendado porque já é um caso omisso, ou você está cometendo uma infração. Então, eu acho que o lugar onde a gente educa na escola,
né? As pessoas têm que ser educadas na escola, de preferência para não cometer nenhum tipo de transgressão e sofrer punição da lei, né? Aquela pessoa que é educada na escola, ela vai ter consciência que ela está cometendo um crime. Agora, se ela não é educada, pode sim que para algumas ocasiões ela não saiba que ela esteja cometendo um crime, né? E isso é importante da gente diferenciar. E tem uma questão que a gente precisa de levar em consideração, assim, falando ainda. Acho que eu desliguei, tá certo? Tá certo. Ah, tá. Ainda dentro dessa questão de citação de referências, né? Hoje nós vivemos, justamente pelo fato da informação ser muito acessível para todos. Para as novas gerações, para tentar entender o que estava acontecendo, eu conversei uma vez com um colega meu das humanas, porque o pessoal das humanas é outro nível em relação a nós das exatas, né? E comentando justamente sobre, eu estava comentando com ele por que é tão difícil para esse pessoal mais novo entender a importância de citar uma referência. O pessoal hoje comete plágio sem pudor nenhum, ninguém cita referência de nada e acha que está tudo bem. Aí ele foi, então a gente discutindo sobre essas questões, é justamente porque hoje as pessoas não entendem o valor do direito autoral porque as pessoas mais jovens, elas não sabem o que é criar qualquer texto do zero, porque eles nasceram no sistema onde que já copia tudo, a informação já está ali pronto, a pessoa nunca precisou de raciocinar, desenvolver um texto para criar do zero. Então, hoje em dia, não existe uma valorização do direito autoral, porque simplesmente não faz parte da realidade das pessoas que nasceram inseridas na tecnologia. E isso, na minha época, você falou assim, agora não é a minha época. Assim, na nossa época, a situação era bem diferente, mas ainda assim, a gente copiava, ia fazer um trabalho, a gente copiava do livro. A gente copiava o livro todo, copiava o livro e citava lá Barça, citava lá e tal. A gente tinha uma outra concepção, mas a gente copiava tudo, não sabia que aquilo era plágio, mas os nossos professores não falavam que estava errado, não falavam que estava errado. É uma coisa simples, né? Não é uma coisa assim que você tenha que estar na graduação para entender. Você no ensino médio, você pode saber, se você copiou alguma coisa, você põe a referência de onde você copiou. Não é nada que impeça, mas vocês que estão na graduação, vocês têm metodologia científica hoje? É obrigatório, porque era obrigatório na minha época da primeira graduação, era obrigatório. Na administração eu fiz, na engenharia eu não fiz. Na engenharia eles juntaram metodologia científica com introdução à engenharia. Então ficou introdução com engenharia abordando ali que a gente não vê nada. Assim, muitas das coisas que eu tenho visto de metodologia científica hoje, inclusive na pós-graduação, é a formatação ABNT, que não é que é completamente diferente de metodologia científica. Eu via no meu mestrado e doutorado, a mesma coisa. Isso é ferramenta, não é metodologia científica. Pois é. Metodologia tem que ter ferramenta, então deve ser pré-requisito. A metodologia científica deveria ser incentivada justamente respaldado na filosofia. Na ética, não. Na ética, o que não acontece. No processo, nos passos que você tem que seguir, os passos do processo científico, né? A hipótese, você testar, você fidedignidade com os dados. Por exemplo, a UFOP não tem um sistema que regule, que sugira como a gente deve fazer o controle de dados das pesquisas. Muitas universidades lá fora já têm. Então, vocês têm critérios de escrever, foi para algum projeto que a gente precisou escrever, não foi, Leandro? De critério de responsabilidade de dados, a gente colocou, acho que foi esse CNPq maior, eu acho. A gente colocou, os dados vão ficar armazenados no Google Drive, vamos armazenar por 5 anos, os dados originais serão tal. Ô, Ângelo, só interrompendo, a primeira vez que se discutiu essas questões no FOP, infelizmente, eu não lembro exatamente do caso, então não vou citar nome, mas é verídico, tá? Teve um problema de plágio numa defesa do PROAMB. O professor, um dos professores da banca, examinou o documento e verificou que tinha plágio. Tá? E o orientador desconhecia o plágio. Tá? Ou pelo menos ele disse que desconhecia. Né? Eu vou corrigir minha fala. Né? O professor da banca confrontou o aluno não conseguiu se defender, confrontou o orientador disse que não tinha conhecimento sobre aquela infração. E aí, obviamente, teve que anular a defesa, né? Porque não é um caso de reprovação, é de anulação, né? Porque ele não ficou o aluno não estava na condição de ser aprovado ou reprovado. O documento dele era inválido para a defesa, por causa de plágio. Né? Aí foi a primeira vez que a PROP comprou um software antiplágio.
tá? Que na minha concepção deveria ser um problema da biblioteca. Tá? A PROP comprou, a PROP fez uma normativa obrigando os programas de pós-graduação. Então, você quer depositar a sua defesa? Beleza. Você vai lá, aí a PROP depois mandou para a biblioteca. Vai lá na biblioteca, solicita lá que o bibliotecário passe a sua dissertação, a tese lá no software, vai te dar um output lá, um resultado, né, de plágio ou não plágio, quantos por cento de semelhança, aí você pega aquele documento e deposita o seu documento. Durou 2 anos, depois esqueceram de novo. Mas por que tem que ser pago? Porque é pago. É pago. Não. Não é feito Ó, mais. Tem muitos casos recentes assim, de plágio que estão pegando com a digitalização, né, de bibliotecas. Por exemplo, Plágio é assunto para outra mesa. a reitora de Harvard rodou por causa de plágio na dissertação. Tem um monte de, assim, de gente, reitor de universidade caindo por plágio, né? Então, vamos deixar para outra mesmo. Então, você não vai ficar falando muito. Alguém quer falar mais alguma coisa disso? Eu só acho que, tipo assim, a gente tinha que... A metodologia tinha que ser mais presente nas graduações. Por exemplo, por isso que eu sou eterno aluno. Eterno aluno, eu sou profissional. Só um instante antes que eu esqueça, né? Vocês estão falando que plágio é um assunto, mas o software de plágio, ele possibilita você pegar vício de citação. Por quê? Se eu pegar 100 publicações de um professor e passar no software, o dia que vai analisar semelhanças, eu detectar que nas 100 publicações tem coincidência, sei lá, de 20% das citações, ou seja, 20% das citações das 100 publicações são comuns, e essas citações são direcionadas para uma determinada citação, é possível você pegar vício de citação no software de plágio. Mas se o trabalho for um inovador e essa é a referência mãe de tudo que você desenvolveu? Aí vem uma crítica, Camila, que eu faço para as editoras. Tá? Porque eu não comentei aqui, mas eu tenho 4 anos que eu sou editor da Wiley. Depois que eu saí da Elsevier, fui para o Wiley. Lá eles têm o Authenticate, que é o software mais poderoso de plágio que tem hoje no mundo. Você consegue limitar até para 3, 4 palavras de coincidência. Né? Isso é um absurdo. Tá? Depois a gente pode, numa mesa futura, discutir isso. A repetição de 3 palavras, cara, você tem que inventar outra língua. Então, assim, aí vem um relatório para mim. Eles geralmente estão limitando em 5 palavras. Caraca. 5 palavras. Aí as regras da editora são: todos os papers têm que estar com menos que 20% de coincidência com outros papers na literatura. Senão você tem que dar um reject direto. Você pode dar um reject. Ou você pode mandar para os autores que doideira. fazerem correção. Só que eu já recebi paper, com 20%, já recebi o relatório e incluía referências. Então, ou seja, o cara que gerou o relatório, ele não olhou para o resultado. Ele simplesmente pegou um número e falou assim: o artigo tem mais que 20% de coincidência, mas eu vou citar uma referência. Isso reforça muito o nosso projeto, né? De deixar... Basta para ter coincidência. Então, assim, quem já facilita para o programa, já pode só olhar a planilha aí, que tá tudo aí. Também não está olhando para a planilha do resultado. Não tinha nem pensado nisso. Enfim, é isso. Mas, assim, se tivesse uma matéria de ética, assim, dessas coisas de ética, de metodologia, será que a gente faria, mesmo se fosse seletivo, facultativo? Você acha que seria que a gente... Na pós tem, né? Eu até ministro essa disciplina agora. Mas tinha que ter desde a graduação, com certeza. Com certeza. Com certeza. Desde o início da graduação. Inclusive, porque hoje os alunos que estão entrando no curso, eles realmente não reconhecem determinados valores. Eles não reconhecem, eles não têm determinados valores. Eles não foram educados. Exatamente, porque estão inseridos dentro de um contexto que não se conhecem esses valores. Então, o que é plágio? A gente vai discutir isso em outra mesa, mas eu já passei por situações em que eu ficava pensando, será que essa pessoa realmente não sabe que isso é plágio? Que plágio é um crime? Aí, enfim, mas vou passar para outra questão, porque realmente a gente vai discutir sobre esse assunto em outra mesa. Só para a gente finalizar a nossa última questão, em um estudo publicado em 2012 pela Scientific Publications,
Will White e Fong mostraram que, embora 86% dos seus entrevistados vissem a coerção como inapropriada, 81% 86 viam como inapropriada, 81 concordam que a coerção reduz o prestígio de um periódico, 64 até dizem que são menos propensos a submeter o periódico a um periódico coercitivo, mas a maioria ainda diz que adicionaria citações supérfluas antes de submeter a um periódico conhecido por coagir. Então, Leandro, na sua opinião, o que isso revela sobre a pressão do sistema acadêmico e quais são os dilemas éticos envolvidos? A pressão sobre o sistema acadêmico é clara, né? Vou falar do PROAMB, que é o programa de pós-graduação que eu fiz o meu mestrado, e eu estou nele desde que eu entrei, né? 6 meses depois que eu entrei, fui contratado aqui pela UFOP, eu me credenciei lá. São 12 anos e meio de PROAMB como docente e mais 2 como aluno. São 14 anos e meio. E eu fui representante discente também do colegiado, né? Então eu participava da parte administrativa do programa. É só a gente olhar para as normas, né? Mestrado, 1 publicação, doutorado, 2 publicações. Né? Então, ou seja, a norma do programa ela te diz: não publicar não é uma opção. Tá? Então, você quer ter o reconhecimento do seu trabalho, você quer ter teu título, você tem que convencer a banca do seu mestrado, doutorado, que você merece ser mestre ou doutor, e você tem que ter um segundo convencimento, que agora é o internacional. Né? Você tem que obter o convencimento internacional de que o seu trabalho tem relevância. Tá? E aí, eu já discuti isso com a Liliane, acho que até pode ser uma ideia para outra mesa. A Liliane sabe, né, e alguns dos meus alunos que já estão aqui, que já defenderam pelo menos alguma vez comigo, sabem disso, que eu chamo bancas realmente poderosas, né, para as defesas dos meus alunos. E deixo, no vulgo popular, o pau quebrar. Quem já defendeu comigo aqui sabe que raramente eu abro a boca para falar alguma coisa. Só se algum examinador da banca falar alguma besteira científica ou não tiver entendido o trabalho, estiver fazendo uma pergunta descabida, aí eu faço intervenção. Caso contrário, eu não intervenho. Tá? Deixo o aluno se defender porque o trabalho é dele. Né? Eu acho que nos últimos tempos isso não vem acontecendo nas bancas. Tá? Muita gente chama o conhecido porque sabe que o aluno está frágil para defesa. Muita gente chama o chegado porque sabe que o aluno está frágil para defesa. Aí as pessoas começam a fechar o olho para algumas coisas. E aí, na vida, tudo um dia é revelado. Né? Nada permanece escondido para sempre. Se as bancas começam a ter um baixo nível, os alunos não vão conseguir validar os seus trabalhos e não vão conseguir publicar esses trabalhos. Então, o que você vai fazer? Você vai detectar que de 50 alunos que você teve no quadriênio, 10 defenderam, esses 10 com esse tipo de banca não publicaram nada. Então, qual que é a reação do programa de pós-graduação? Se eu não posso confiar no orientador que está elegendo os professores banca, se eu não posso confiar que o aluno está sendo avaliado corretamente, que o trabalho dele tem qualidade, então eu vou colocar uma trava para ele que ele não tem como escapar. Qual que é? A publicação. Essa ele não tem como escapar. Porque por mais que o sistema internacional tenha falhas, né, e a gente está discutindo elas aqui, dificilmente ele vai ter as mesmas falhas do que a defesa de mestrado ou de doutorado do aluno. Né? Então, quando a gente olha para essa pressão, né, o aluno tem várias variáveis. O aluno pode fazer o que eu falei para vocês, né, ele pode ter essa questão que o meu ex-orientador de doutorado falou por conta própria. Ele pode falar assim, eu vou citar, sei lá, das 50 citações que eu tenho, eu vou citar 10%, 5 citações, eu vou citar a revista que eu estou publicando, porque vai que o editor, meu trabalho está ali, não sei se aceito, não sei se não aceito, para revisão, mas citou 5 vezes aqui um trabalho da minha revista, já que eu estou aqui no borderline, vou aceitar, né, porque me favorece também, né? Então pode vir do aluno e o orientador não ter percebido, porque uma coisa que é importante a gente falar, não é a obrigação do orientador corrigir referência. Não é mesmo. Tá? Então o orientador pode simplesmente ter deixado isso passar. Né? O outro lado é que o orientador pode incentivar, né? Também. Você vai submeter lá na revista A, cita pelo menos um artigo da revista A.
né? Para você mostrar. E às vezes o comentário, pessoal, nem sempre é coerção, tá? Que é um outro ponto que eu não mencionei aqui. Porque às vezes é o seguinte: o orientador pode te perguntar, você quer submeter seu artigo na revista A, mas você está citando algum artigo da revista A no seu artigo? E qual que pode ser o objetivo dessa pergunta? Ele entender se a revista A é o lugar correto para você publicar seu artigo. Se for bom, mostrar que tem uma coerência com o assunto que está sendo. Exato, Camila. Então, assim, vocês estão entendendo que essa questão ética depende muito do freguês e de como a pessoa interpreta a coisa? Então, precisa ser colocado. Por exemplo, seria muito bom se no sistema de publicação as coisas fossem mais, como é que eu posso dizer? Que elas não fossem tão pessoais como elas são. Fossem mais objetivas e menos subjetivas, tivessem mais métricas. Por que eu tenho que justificar que eu não quero citar um artigo? Cara, eu posso ter lido o artigo e achar que cientificamente não vale a pena eu citar ele. Só que eu tenho que fazer um relatório lá de uma resenha de 500 palavras para explicar para o editor por que eu não quero citar um artigo? Ou você leu 500 artigos e não era ele, porque hoje você tem uma infinidade de artigos semelhantes. Podia simplesmente ter umas caixinhas para marcar lá. Não relevante, não cientificamente relevante, sofri coerção. Simplesmente a caixinha lá registrando. Eu acho que realmente essa referência ia ser bom do seu trabalho. Você pode só falar. Exato. Pode ir do 8 ao 80, mas você tem um registro ali no sistema. Porque é o seguinte, papel aceita qualquer coisa. A verdade é essa. Então eu posso escrever qualquer coisa no papel e cabe a quem está julgando aceitar ou não. Né? Que é a questão de aceitar a coerção. Então, como é que eu vou fazer para convencer o editor que eu não sofri coerção? Né? Que é o outro lado. Né? Vou elogiar esse trabalho aqui numa dimensão que não corresponde com a verdade. Para ele acreditar que eu não estou me sentindo, né, no papel de ter sofrido a coerção, né, porque eu acho que é importante atender o revisor e eu não quero que o editor implique com o revisor. Então vocês estão entendendo que depende muito do lado de quem está olhando. Não é simplesmente aceitar a coerção. Às vezes tem que justificar porque você aceitou a coerção. E você tem que mentir 2 vezes. Tá? E quem está avaliando não desconfia que você mentiu. Esse é o problema. Então tem o outro lado do publicador também. Se você foi convincente na coerção que você sofreu, de fato ele pode alegar. Olha, eu tenho parecer aqui, eu armazenei. Aqui, ó, ele me explicou que ele citou por isso, por isso, por isso. Eu olhei o trabalho, tinha a ver realmente, mais do que isso não é da minha competência examinada. Né? Então talvez a gente chegue, Lili, na conclusão que talvez as revistas tenham que ter uma parte específica para avaliar isso. Tá? É quase como se fosse uma segunda revisão por pares cega. Ou seja, tem que ter lá dentro do corpo editorial alguém que seja acionado para avaliar. Eu quero que você avalie por que esse revisor sugeriu esse artigo e eu quero que você avalie por que o autor se negou ou aceitou a citar esse artigo. Exatamente, é uma auditoria interna. Tá? Porque aí sim você poderia prover um parecer conclusivo. Se o autor aceitou a corrupção, se ele foi contra a corrupção e teve, por outro lado, porque aconteceu isso, porque a minha prática é geralmente tentar ler o artigo. Eu tenho muito boa vontade, pessoal, de fato. Quando me pedem para citar alguma coisa, eu abro o artigo, eu leio, eu vejo se tem relevância, eu realmente penso se eu posso e como eu posso incluir aquele artigo no meu artigo. Pode ser honesto, né? Pode, com certeza. Exato. Aí a Liliane falou assim, chega disso, não vamos aceitar. Eu falei com ela assim, Liliane, vou te dar uma chance, tá? Para não falar com você que eu estou ignorando o que você está falando, vou te dar uma chance. Tá? Fomos lá e rejeitamos de citar. Foi o artigo que ela citou aqui, que revisou, beleza, fez todas as correções, mas não citou o artigo. Aí, pensa bem quando você está numa situação dessa. O revisor falou para o editor que você fez todas as correções, ok. O seu problema com o revisor não é a citação, é fazer as correções. Porque se fosse a citação, ele falaria assim, olha, ele fez as correções, mas no lugar tal ele não deu o mérito, porque tinha uma correção que era para fazer, que era com base nesse artigo que eu pedi para citar. E aí ele fez as correções, usou metodologia, né? Enfim, tomou propriedade daquilo e não deu o mérito da citação. Mas não foi isso. O revisor falou, eles fizeram todas as correções, eu concordo com as correções, mas
não citaram o artigo que eu pedi. E o editor mandou esse pedido de citação para a gente de volta. Exato. Então tá claro para você que assim, ou você cita ou você não publica. Tá? Então, assim, é claro que há uma situação aí que o orientador, muitas vezes, ele é conivente, mas por conta do sistema. Imagina, vocês estão com uma proposta de emprego, precisando do diploma. Só vai conseguir o emprego se tiver o diploma na mão. E o diploma está preso na tal publicação que não saiu. Se eu não aceito como orientador, eu estou declarando que você vai perder seu emprego. Às vezes é muito mais grave, tem muito mais consequência do que a própria coerção. Né? Então, eu vejo que precisa ter uma auditoria, que é uma interferência de um corpo da revista, que pode ser até um revisor terceiro. Né? Revisor... esse não vai ser mais o revisor 3, agora vai ser o revisor 4. Né? Revisor 4. O revisor 1 pediu para os autores citarem esse artigo. Avalia se isso tem pertinência. Por exemplo, no review do Ricardo, que a gente publicou segunda-feira agora, um dos revisores queria que a gente citasse a remoção de perturbador endócrino, mas o artigo era sobre remoção de metais tóxicos. Tem base um negócio desse? Se ele chegasse e falasse assim, olha, lá dentro desse review, lá dentro desse artigo de remoção de perturbadores endócrinos tem essa e essa parte de adsorção que é comum à área que eu gostaria que você discutisse. Ok. Isso é comum à área, independe do que está sendo removido. Mas não, ele simplesmente falou assim, cita aí. Como que eu faço para incorporar um artigo de remoção de perturbador endócrino num artigo de revisão que fala de remoção de espécies inorgânicas? Ou seja, ele quer que eu fale de remoção de orgânico num artigo que a minha proposta é falar de remoção de inorgânico. Não tem jeito, né? Nós somos editores da MDPI e lá eles já pedem, no final do parecer, para você assinar. Primeiro, você usou inteligência artificial? Se você usou, tá errado, seu parecer não serve para nada, tá? Mas, então, você tem que assinar que você não usou inteligência artificial para poder fazer a revisão e eles perguntam, as referências citadas foram coerentes? Você percebe excesso de autocitação? Então, tem algumas editoras, na verdade, que eu sei, só a MDPI, que está pedindo esse tipo de parecer. Só que qual que é eu achei maravilhoso. Só que qual que é a grande questão? Além de eu ter que revisar um artigo que tem 50 páginas, eu vou ter que olhar 150 referências, 100 referências, 50 referências. Então, eles transferiram para o revisor um trabalho imenso. Porque você tem que assinar falando que se o negócio é ou não é. Então, você tem a responsabilidade sobre o seu parecer de afirmar que as referências são relevantes e que não tem excesso de autocitação. Então, transferiram o trabalho para o revisor é muito mais trabalho, você gasta muito mais tempo, aí você tem duas opções, ou você gasta muito mais tempo fazendo isso, ou você ignora, né? Eu, pelo menos, faço um apanhado geral das referências e tal, mas eu sou uma pessoa que presta atenção e tudo mais, só que me consome muito mais tempo. Então, assim, eu acho que a sua consideração é perfeita nesse sentido, e isso que o Ângelo está fazendo com o trabalho com esse trabalho de realmente já citar, já explicar a relevância das referências, seria um caminho, seria uma solução maravilhosa se todo mundo fizesse isso, né? Com certeza vai dar muito trabalho e tal, mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque em algum momento as revistas vão ter que criar métricas no sentido assim, qual que é a percentagem máxima permitida de autocitações. Só que aí a gente tem um trabalho que para evitar plágio, eu vou citar um outro artigo para eu não ter que descrever a mesma metodologia, por exemplo. Aí já foi uma autocitação. Então, assim, muitas vezes, para evitar plágio, a gente faz muita autocitação. Então, até essa questão, qual seria uma percentagem razoável de autocitação? Então, assim, eu acho que dentro da ciência, às vezes, é muito difícil criar números, criar métricas para parâmetros que são subjetivos, né? Mas... Não, acho que, para terminar aqui, tem um caso muito engraçado que a gente percebe o quanto essa coerção de citações são principalmente para inflar métricas. Teve um caso, né, Liliane gosta muito desse caso do artigo, o autor pegou assim, já que o revisor quis que a gente não que citasse esses artigos que não têm relevância, estão todos citados aqui.
Ele falou isso no meio do artigo e foi publicado. Os revisores nem viram que ele tinha mudado isso. Isso quando eu falo é simplesmente que o único interesse do cara em revisar o artigo é ser citado. Ou citação da rede de contatos dele. Porque se ele tivesse uma preocupação nativa com a ciência que ele está revisando, ele teria ido no texto e verificado as alterações que foram feitas. Ele teria verificado essa frase. E, assim, essa coisa, às vezes o negócio é tão bizarro assim que você está lendo a área de absorção, tem coisa lá, por exemplo, da área de nutrição, da área de veterinária, que o pessoal joga lá no meio do nada. Do nada, assim, não sei de onde. Do nada. Aí você tem uns artigos, principalmente esses artigos mais recentes aí de revisões, por exemplo, assim, tem 50 citações, 50 é exagero, tem 10 citações do mesmo autor. Aí você vai olhando assim, você vai vendo os nomes assim, mesmo autor. Aí quando você vai ver, é de gente parecida. Aí teve um caso muito engraçado que eu mandei pra Liliane, né, que ela falou, tem um monte de, mesmo autor aqui, mesmo autor. Aí tava falando, não, eu tinha que mandar para editor, né? Editor-chefe era da universidade do cara que tava fazendo isso. O que adiantar? Nada. É complicado. Eu queria só comentar uma última coisa. Eu me preparei para comentar isso que eu acho muito importante. Eu vejo muita gente falando mal do fator H, que muitas vezes é uma do porquê das práticas coercitivas. A gente não discutiu o outro lado, né? Eu estava esquecendo de colocar isso que eu acho importantíssimo. Então, por que um revisor aceita revisar um artigo com a única intenção de demandar, né, de exercer coerção sobre os autores, de citar os artigos dele? Por causa que a gente sabe que o fator H ele é uma métrica que ele avalia quantos papers o autor tem contra o número de citação que cada paper tem. Então, ou seja, para a pessoa ter um fator H igual a 10, ela tem que ter publicado no mínimo 10 artigos que tenham sido citados no mínimo 10 vezes. Só para dar um exemplo, gente, o Leandro tem fator H41, que deve ser um dos maiores da UFOP, com 94 documentos publicados e quase 5.000 citações. Então, eu faço essas métricas que a Liliane falou, de vez em quando eu costumo cruzar. Por exemplo, eu vejo um pesquisador top 100 na química no país. Aí eu vou lá e vejo que esse pesquisador ele tem 300 artigos publicados. Aí eu vejo que o fator H dele é 60, por exemplo. Tá? Aí eu vejo lá, não, ele tem 300 por 60, isso quer dizer que 20% das publicações dele, tá? Isso quer dizer que 20% das publicações desse pesquisador estão contribuindo para o fator H dele. Tá? Então, ou seja, 60 publicações, tá, estão gerando esse fator H de 60. Tá? As outras 240, eu não sei o que está acontecendo porque eu não tenho acesso ao número. Meu caso, eu tenho 93 ou 94 publicações com fator H de 41, isso dá quase 50%, não, um pouco menos, 40%. Tá? Então, ou seja, nós pesquisadores, a gente tem que saber se comunicar com o leitor que a gente quer atingir. Tá? Se você faz um artigo que é 5.000 palavras, né, para atender a revista de fator de impacto 10, e para conseguir reduzir o seu trabalho tanto, você torna a sua ciência superficial, é mais provável que você tenha uma menor probabilidade de ser citado. Então, muitas vezes, eu escolhi revistas de menor fator de impacto do que a ciência que eu faço tem, em troca de espaço. Porque eu vi que as pessoas que me leem, até pelas perguntas que elas me fazem no ResearchGate ou no e-mail, são porque eu sou uma pessoa mais dada a explicar os fenômenos e mastigar as coisas. Então, as pessoas sentem essa necessidade de que o artigo seja autocompreensível, né? Ou seja, que você não precisa pegar 10 livros diferentes para poder entender o que o cara fez no artigo. Tá? Então, isso depende muito de quem você quer atingir. E como as pessoas hoje estão cada vez mais, até por demanda das revistas, fazendo artigos que parecem mais relatórios em termos de tamanho, elas com certeza não alcançam o número de citação que elas desejam. Isso faz com que elas aceitem revisar papers em troca de pedir para os autores que elas estão revisando citarem elas. Tá? Então vem daí a demanda. Eu sou contra as pessoas falarem, então tem que acabar com o fator H. Né?
Se toda vez que o ser humano, na história da humanidade, distorcer alguma coisa, a gente for acabar com ela, o nosso leque de opções vai começar a ficar bastante enxuto. Porque é da natureza do ser humano encontrar subterfúgios para regras ou para números. Tá? Então a gente não tem que fazer isso, nós temos que passar a educar as pessoas, é diferente. Tá? Nós temos que para as pessoas assim, olha, você precisa rever a sua postura, essa postura não é ética, ela não é correta. Você não pode fazer isso para artificializar seus números, não é correto você fazer isso. Tá? Porque o fator H é sim, tá, um número legal. Né? A Liliane não comentou, mas a gente tentou, eu não perdi a esperança, né, Liliane, da gente tentar publicar aquele artigo. A Liliane não falou desse artigo, mas quando eu falei para ela que eu procuro entender quem me cita, eu procuro mesmo, tá, pessoal? Eu abro lá e eu vejo quem me cita. Tá? Então eu vejo o país, eu vejo o assunto. Quando, não para todos, mas para alguns, eu abro o artigo e vejo se estão discutindo o meu trabalho, ou se é uma citação casual de introdução, eu faço esse screening para saber quem me cita. Tá? E aí a Liliane teve a ideia de escrever esse artigo, que eu apoiei ela, fazendo análise dos trabalhos dela. Quem me cita? E ela classificou as citações em 3. Né? Genérica, quando a pessoa citava ela na introdução simplesmente porque ela corroborou de uma ideia, ou mesmo citou um outro artigo e não deu para o artigo original que ela buscou a citação. Alguém que simplesmente citava ela para comparar dado, e a citação que ela chamou de mais valiosa, que é quando a pessoa discute o trabalho dela dentro, né, discute o trabalho da Liliane dentro do trabalho dela, faz realmente uma inserção maior, uma análise crítica. Né? Não conseguimos publicar o paper. Por quê? Quase ninguém quer colocar a mão nesse vespeiro. Tá? E eu acho que as pessoas não querem colocar a mão nesse vespeiro porque elas sabem que tanto o fator H, porque o fator H pode ser do autor e pode ser das revistas. O que a gente chama de JCR, ou fator de impacto, nada mais é que o fator H das revistas. Tá? Por que uma revista tem fator de impacto 10? Porque tantas publicações que ela publicou no ano alcançaram 10 citações. Se vocês olharem no site das revistas, hoje elas colocam lá as top 20 ou top 50 publicações que corroboraram para ela aumentar ou obter aquele JCR. Então por que ninguém quer meter a mão nesse vespeiro? Porque eles vão achar que, sei lá, 30%, 40% das citações, que eu acho que é mais ou menos o que a gente viu lá, são genéricas. Elas podiam ser evitadas. Se a gente tolir foiçar essas citações genéricas, o fator de impacto das revistas vai cair aí 30%, 40%. Né? E fator de impacto é número, é venda, interessa. Gente, muito obrigada a todos pela presença. Leandro, muitíssimo obrigada pela sua participação, porque vai começar um outro evento aqui e a gente tinha reservado só para, na verdade, 3h30. Obrigada, gente, a todos pela participação.